Olá, boa tarde. Sou a professora Eurice Camussa e vou trabalhar com vocês esse ano a disciplina de estudos amazônicos. Os nossos assuntos que vai ser preciso você estudar para responder as questões do segundo caderno são assuntos de cabanagem na Amazônia, a borracha na Amazônia e também a chegada dos negros na Amazônia. São esses três assuntos que vocês vão precisar estudar para depois vocês responderem as atividades propostas no caderno de vocês. E aí, a gente vai entender hoje um pouquinho sobre o movimento cabano, como ele aconteceu, esse movimento, como ele começou, como ele terminou, e o que originou esse movimento, principalmente porque é um movimento que aconteceu dentro da Amazônia. O movimento cabano ele aconteceu no século XIX, né, entre o ano de 1835 a 1840. Então, foi um dos movimentos que ocorreu no Brasil que teve maior duração, né, ele teve duração de 5 anos na Amazônia, tá? Esse movimento ele teve longos, ele percorreu por um tempo muito extenso, né, esse movimento na Amazônia, essa rebelião na Amazônia. Foi uma rebelião que ocorreu no período regencial, né, quando o Brasil ele era um país regencial. E a história da cabanagem ele vai se originar das rivalidades surgidas principalmente contra as lutas da independência, porque quando o Brasil se tornou independente, o Grão-Pará, ele não queria ser independente. Então, a partir daí, começou a surgir esse movimento para lutar contra principalmente a adesão do Grão-Pará à independência do Brasil. E aí a gente vai ver quais são os participantes que fizeram parte do movimento da cabanagem. A gente vai ter, fazendo parte do movimento da cabanagem, a gente vai ter vários grupos sociais, tá? Não só os cabanos, que são aquelas pessoas que moravam na margem dos rios, mas a gente vai ter muitos outros grupos sociais que vão fazer parte do movimento da cabanagem. Os médios e pequenos proprietários rurais e urbanos, esses também fizeram parte do movimento da cabanagem. O clero fez parte da cabanagem. Vocês me perguntam o que é o clero, professor? Essas pessoas que fazem parte da Igreja Católica, tá? Padre, bispo, frei. Quem estava fazendo parte da Igreja Católica, o clero, ele também participou da cabanagem na Amazônia. A população pobre, empobrecida, que era aquela composta de pessoas que moravam em pequenas cabanas próximas a rios. Por isso, o movimento acabou ganhando o nome de cabanagem, que era justamente por causa dessas pessoas que moravam em cabanas, casas feitas de palhas ao redor dos rios. Mestiços, né, pessoas já de origem, já era descendente principalmente de negros e índios, né, os mestiços. Os indígenas também participaram da cabanagem. Os africanos e também os afrodescendentes, né? Os africanos que tinham chegado da África e as pessoas que tinham nascido e os africanos que tinham nascido já aqui no Brasil, que são os afrodescendentes. Todos esse grupo acabou participando ativamente da cabanagem lá no século XIX. E uma observação muito importante, né, que a gente vê que o movimento cabano era formado por diferentes sujeitos sociais. Eu falei, tinha até do médio proprietário, o pequeno proprietário, o clero, ou o cabano que participava, e todos eles tinham uma diversidade, todos eles procuravam, eles estavam lutando nesse movimento porque eles queriam melhorias para a sua vida, para as suas condições de vida. Então, essa diversidade no movimento, ele dificultou uma definição de que era o movimento cabano. Porém, grande parte dos revoltosos eram sujeitos pobres que acreditavam que o movimento melhoraria suas condições de vida. Apesar da gente ter várias, a gente vai ter os médios, os proprietários de terras pequenos, o clero, mas a maioria dos que faziam parte do movimento cabano eram as pessoas que realmente precisavam e que eles acreditavam que com esse movimento eles iam conseguir melhorar a sua condição de vida. E aí a gente vai ter ao longo da revolta, do protesto cabano, né, da cabanagem, da revolta da cabanagem, a gente vai ter vários governos. E a gente vai ter o primeiro governo dos cabanos, São Clemente Malché, né, que ele vai conseguir chegar, né, com essa revolta, com a população que estava revoltada na cabanagem, vai conseguir chegar e invadir a cidade de Belém. Só que Clemente Malché, ele era um médio proprietário de terra. Então, a partir do momento que ele chega ao poder, ele vai, claro que procurar sardinha para o seu prato, né? Assim que a gente fala, né? Vai procurar para o seu lado. Então, ele começou a conduzir de uma maneira que era para os mais abastados, que estava justamente começando a levar
a revolta dos cabanos a tecer mais para os médios e grandes proprietários. Isso causou grande revolta entre os cabanos, e os cabanos acabaram por prendendo Clemente Malcher e acabaram matando ele também, Clemente Malcher. Logo em seguida, após a morte de Clemente Malcher, porque não satisfez as vontades dos cabanos, né, o que eles realmente queriam da revolta, foi ser o governo dos cabanos Francisco Vinagre, que foi logo em seguida, ainda em 1935, ele vai ser. Francisco Vinagre também segue o mesmo caminho de Clemente Malcher, né, por ele também ser médium, né, um médium produtor, e isso acaba com que ele vai querer acabar com a cabanagem. Ele mesmo acaba querendo prender os revoltosos da revolta dos cabanos, e isso acaba com que ele também seja deposto do seu cargo de governador. E logo em seguida também é o terceiro governo cabano, é o Eduardo Angeli, que foi o terceiro governo. Ele também parte do mesmo jeito. Ele acaba que depois que ele chega no poder, ele também quer acabar com as revoltas de cabano, prender os mais revoltosos, e isso acaba também tirando ele do governo. Aí vocês perguntam só, mas por que estiveram tantos governos cabanos? É justamente porque o movimento cabano ele era feito por pessoas diferentes, né? Diferente categoria, vinha até do grande proprietário até o indígena, até o cabano, que era aquele morador pobre, aquela pessoa pobre que morava à beira do rio em cabana, e eles tinham interesses diferentes. Então, quando eles chegavam no poder e que iam justamente trazer o seu interesse, quando os revoltosos não gostavam, acabava tirando esse governador do poder. E aí nós vamos ter ao longo de muito tempo, né, de 5 anos de revolta na Amazônia da cabanagem, que vocês vão ler o assunto, esse que eu estou passando para vocês é só um texto, só um pequeno resumo para vocês poderem ler o texto e já ler entendendo melhor o texto, e a gente vai ter a pacificação da província, principalmente a pacificação do Grão-Pará. Né? O Império, que era o Império do Brasil, ele acaba ao longo dos anos chegando, ele vai ter o controle de Belém, e vai mandar os revoltosos, tirar os revoltosos de Belém. Só que os revoltosos, eles saem da cidade de Belém e eles vão para o interior do estado do Grão-Pará. E eles continuam lutando pelas cidades pequenas dentro do Grão-Pará. E isso, ao longo dos anos, de 5 anos, vai levando muitas pessoas a morrerem, né? Eles acabam em Canos, é uma revolta muito grande, os cabanos, eles acabam matando pessoas, acabando com propriedades, e isso acaba resultando, a luta cabana, ela vai acabar resultando em mais de 35 mil mortos, né? É um número aproximadamente, porque nem todos não têm o número exato, mas foi 35 mil mortos no movimento da cabanagem que foram mortos, né? 35 mil pessoas foram mortas no movimento da cabanagem. E aí, com o final, quando o Império ele consegue tomar o controle do Grão-Pará, e aí eles acabam prendendo muitos desses revoltosos. Alguns deles conseguem fugir e vão morar, né, bem afastado mesmo, bem no interior da Amazônia, bem no interior do estado, mas muitos deles foram presos e esses foram obrigados a reconstruir as cidades destruídas. Né? Não foi só Belém, mas tinha outras cidades dentro da Amazônia, principalmente Monte Alegre também fez parte do movimento cabano. Eles precisavam ser reconstruídos. Principalmente abastecimento de alimentos estava bastante prejudicado porque as pessoas não conseguiam mais trabalhar, porque frequentemente eles recebiam invasões do cabana. Então, com o final da cabanagem, eles precisam, né, reconstruir tanto as cidades também, como também as produções, as pequenas produções. E aí, o nosso resumo, um pequeno resuminho sobre o que foi a cabanagem. Só lembrando que a cabanagem foi o maior movimento, né, que ocorreu no Brasil. Tá? E ele ocorreu dentro da Amazônia. E era um movimento criado por pessoas de diferentes classes sociais, desde o rico até o mais pobre. Todos eles queriam interesses diferentes, e todos os interesses deles levavam a melhorias de sua vida. Tá? Então, lembre disso quando vocês forem responder as questõezinhas propostas lá nas atividades que vocês vão receber. Tá? Muito obrigada pela atenção. Assista a próxima aula que a gente vai falar sobre o negro na Amazônia. Muito obrigada pela atenção.